Quero saudar vocês da internet, desejar a vocês as bênçãos de Deus. Como é que vocês passaram as férias ou estão passando? Tudo bem? Tudo certo? Queria convidar você a continuar acompanhando o nosso culto aqui até o final, ouvir a mensagem de Deus para a sua vida e também compartilhar este link aí, seja no Facebook, no YouTube, com seus amigos para que eles também possam desfrutar as bênçãos deste lugar aqui. Continuem conosco. E eu quero convidar você nessa manhã para ouvir a mensagem de Deus e tentar nesse momento se desfazer de qualquer ruído que possa estar te impedindo de ouvir a palavra do Senhor. Eu espero que você esteja aqui com a intenção de ouvir a voz de Deus para você, para a sua vida. Nós não estamos aqui para avaliarmos se houve algum erro no sermão, ou nós não estamos aqui para apenas nos distrairmos. Eu acredito que todos nós estamos aqui porque nós almejamos ouvir aquilo que Deus quer nos falar nesta manhã. E Deus muitas vezes nos fala de maneiras extraordinárias. Deus pode falar com você numa simples frase da Bíblia. Deus pode falar com você através do sermão todo. Ou talvez Deus fale com você de uma maneira única. Mas eu quero dizer que Deus quer falar com você nessa manhã. Eu tenho certeza que Ele trouxe você aqui, e não foi por acaso. Ele trouxe você aqui porque Ele tem uma mensagem para a sua vida. Por isso eu também convido aos irmãos para nós ficarmos o mais reverentes possível. Evitar levantarmos desnecessariamente, para não tirarmos a concentração dos amigos. As crianças têm as razões delas, mas se nós conseguirmos que elas garantam o melhor ambiente possível na questão do silêncio, será bom, para que Deus possa realmente nessa manhã falar ao nosso coração. Estamos prontos para a mensagem? O tema de hoje é: enganoso é o coração. Esse é o tema da mensagem de hoje. Enganoso é o coração. E eu queria convidar você a abrir a Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9. O profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 9. Aqui nós temos uma mensagem para nós do profeta Jeremias, de Deus, através do profeta. Jeremias 17, 9. Acredito que os irmãos tenham encontrado. Eu vou fazer a leitura do texto para nós. Diz assim: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deixa eu perguntar a você: você conhece bem o seu coração? Você é alguém que domina, quando eu falo de coração, né? Não estou falando fisicamente. Você é alguém que domina bem suas emoções? Você é alguém que conhece bem a si mesmo? Conhece bem quem você é? Sabe que quando nós conseguimos essa vantagem de nos conhecermos a nós mesmos, o mundo fica mais fácil. A vida fica mais fácil. Mas a Bíblia está dizendo aqui que nós temos que tomar um certo cuidado, porque o nosso coração muitas vezes ele pode ser enganoso. O nosso coração muitas vezes ele pode nos trair, ele pode nos pregar peças. Eu quero contar uma história para vocês, conhecida, imagino que alguns de vocês já devem ter ouvido. É uma crônica, eu achei muito interessante e ela vai introduzir bem a mensagem que eu desejo passar aqui. Vocês já ouviram a crônica da velha contrabandista? Imagino que alguns aqui já tenham ouvido, mas eu vou relembrar. Havia uma velha, uma senhora de idade, que ela sabia andar de lambreta. E essa velha, ela passava pela fronteira todos os dias com a lambreta e com um saco robusto na garupa da lambreta.
E então o guarda ali, né, que fiscalizava para não haver contrabando, o guarda começou a observar aquela velhinha que passava todos os dias com a lambreta. E o guarda disse assim: esta senhora, ela deve ser uma velhinha contrabandista, porque todos os dias ela passa aqui com uma lambreta e no saco que vai atrás ele é robusto. Então é muito provável que nesse saco haja produtos de contrabando. Então, num determinado momento, o guarda resolveu abordar a velhinha, para resumir a história. E o guarda disse assim: minha senhora, o que a senhora carrega no saco? E a senhora falou assim para ele: eu carrego areia. Ele disse: é mesmo? Conta outra, eu sou um soldado experiente. Eu trabalho há 40 anos aqui na alfândega. Eu já estou acostumado com todo tipo de contrabando. A senhora vai querer me dizer que está atravessando aqui todos os dias com areia? Desce da lambreta, quero olhar o saco. E então ele começou a olhar dentro do saco. E adivinha o que tinha no saco? Areia. E ele deve ter contrabando escondido aqui. E ele começou a verificar e só tinha areia. E durante um mês inteiro aquela velhinha passou por lá e todos os dias aquele guarda abordava a velhinha. Porque ele dizia assim: pode ser que num dia ela levou areia, mas no outro dia ela pode estar levando contrabando. Mas durante um mês inteiro, a velhinha que passava de lambreta, com um saco robusto na garupa, ele verificava e ele só encontrava areia. Depois de um mês, esse soldado, esse guarda, ele se cansou daquela situação. E esse guarda parou a velhinha e esse guarda disse assim: a senhora, vem aqui, me conta uma coisa. Eu não vou lhe prender e eu também não vou reter a sua mercadoria. Mas a senhora me conta uma coisa: o que de fato a senhora está contrabandeando? Porque sempre que eu olho no saco tem areia, mas a senhora passa aqui todos os dias. E eu tenho 40 anos de experiência. Alguma coisa a senhora está contrabandeando. O que a senhora está contrabandeando? Prometo que eu não vou contar para ninguém. E a velhinha disse para ele assim: o senhor jura que não espalha? E ele disse: juro. E ela respondeu assim: é lambreta. Eu li essa história, essa crônica, e eu fiquei pensando assim: como pode o nosso coração nos enganar? Aquele homem, ele tinha 40 anos de experiência. Ele tinha intuição de um guarda. Aquele homem, ele olhava e ele identificava um contrabando escondido a metros de distância. Mas agora essa velhinha conseguiu enganar ele, sabe por quê? É porque ele confiou na experiência. Ele confiou na intuição. Ele confiou nos anos que ele passou ali, tentando desvendar situações de contrabando. Será que isso acontece na vida espiritual também, irmãos? Será que em algum momento na vida espiritual nós podemos estar enganados acerca de alguma coisa importante? Será que em algum momento na nossa vida espiritual o nosso coração, as nossas percepções, a nossa experiência podem nos pregar peças? Conheço pessoas que dizem assim: eu sou adventista há 40 anos, há 50 anos, já vi de tudo na igreja, já li a Bíblia 30 vezes, eu já estudei lição de escola sabatina que não termina mais. E a minha preocupação é que essa pessoa se ache tão experiente, tão espiritual, que esteja tanto tempo na igreja, mas que por causa dessa experiência o seu coração esteja lhe pregando uma peça. E essa pessoa entenda que ela já está salva, que ela está bem, e a palavra do Senhor diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Bom, essa é apenas uma introdução à mensagem dessa manhã. Eu quero contar para vocês hoje nós vamos aprender juntos sobre a história de alguém que quase se deixou enganar pelo próprio coração, pelos sentimentos, pelos pensamentos. É a história de um homem não muito conhecido na Bíblia, mas que escreveu partes importantes da Bíblia, e eu tenho certeza que você já leu sobre estas partes. Eu estou falando aqui de um homem chamado Asaf. Você conhece Asaf? Quero apresentar para você quem foi Asaf. Eu trouxe 2 textos no telão.
eu quero projetar aqui para que vocês leiam 2 textos sobre a vida de Asaf. O primeiro texto é esse aqui. Está só lá atrás. Aqui não, preciso aqui. 1 Crônicas 16, 4 e 5, diz assim: E pôs alguns dos levitas, pode deixar tudo claro, deixa tudo sem a lupa, por favor, sem a lupa. E pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, isto para recordarem, e louvaram e celebraram ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf quem? O chefe. Asaf, irmãos, era um ministro de música escolhido por Davi. Era um homem que coordenava o louvor a Deus diante da arca do Senhor. Este era Asaf. Quem mais era Asaf? Próximo texto. Esse outro texto aqui diz o seguinte: Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf. Asaf quem? O vidente. Irmãos, Asaf, primeiro, era um homem dedicado ao louvor a Deus. Segundo lugar, era um homem que tinha relacionamento íntimo com Deus, ao ponto que Deus revelava a Asaf através de visões. Ou seja, Asaf quase que se enquadra aí em um profeta, em uma função de profeta. Mas sabe que Asaf, mesmo sendo esse homem, ele viveu um momento difícil no relacionamento dele com Deus. Algum momento você já... Obrigado, PH. Algum momento você já viveu um momento difícil no seu relacionamento com Deus? Asaf, ele viveu um momento extremamente difícil, e como fruto desse momento de Asaf, surgiu o Salmo 73. Quando Asaf viveu esse momento difícil com Deus, futuramente, como fruto desse momento, ele escreveu o Salmo 73, e é nesse salmo que eu gostaria que você abrisse agora a Bíblia, o livro da Bíblia. Eu coloquei os textos aqui para facilitar um pouco, esses 2 primeiros textos, mas agora nós vamos estudar no livro, Salmo 73 de Asaf. Sabe que o Salmo 73, irmãos, ele é um salmo de extrema profundidade. Na maioria das vezes, nós lemos os salmos descuidados, né? Nós lemos os salmos correndo, apenas em busca de alguma poesia. Mas o livro dos Salmos, ele é um livro profundo, que trata das experiências humanas, de toda sorte de experiências. E aqui você tem um momento em que Asaf abre o coração. Eu já falei para vocês quem era Asaf. Um homem dedicado a Deus, com um relacionamento profundo com Deus. Mas Asaf passou por um momento muito difícil na vida dele. No versículo 1, Salmo 73, verso 1, aqui está escrito assim, Salmo de Asaf. É muito provável que nos originais, essa parte era incorporada ao texto, tá? Para identificar quem foi o autor daquele salmo. Aqui ela está como um subtítulo. O versículo 1 diz assim: Com efeito, Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Vejam, irmãos, no primeiro versículo, Asaf, ele fala da certeza da bondade e do amor de Deus. Asaf, ele tinha essa certeza, a certeza do amor de Deus. Eu imagino que você também tem essa certeza, a certeza que Deus lhe ama, a certeza do amor de Deus. Mas no versículo 2, Asaf revela um problema que ele teve, um momento difícil que ele teve. Olha o que Asaf diz no versículo 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Asaf, ele lembra de um momento passado em que ele duvidou do amor de Deus. Asaf, ele lembra de um momento escuro na sua vida. Asaf, ele lembra de um momento de fraqueza espiritual. Segundo ele, neste momento, os seus pés quase
resvalaram. Ele quase foi levado ao ceticismo. Ele quase se afastou do Senhor. Eu não sei se em algum momento você já viveu um momento assim. Um momento difícil, escuro na sua vida. Um momento onde os seus pés quase resvalaram. Um momento em que quase você foi para outros caminhos que não os caminhos do Senhor. Asaf viveu esse momento. Mas por que Asaf viveu esse momento? O que levou ele a isso? No Salmo 73 ele abre o coração. Ele diz o que de fato aconteceu para que ele vivesse esse momento. E está ali registrado nos versículos 12 até o 14. Diz assim: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro meu coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã sou castigado. Sabe o que levou Asaf ao momento difícil da vida dele espiritual? O que levou Asaf a isso é que ele olhou para os seus sofrimentos e comparou com a prosperidade dos ímpios. Ele olhou para a sua vida de santificação, a sua vida de obediência a Deus, a sua vida de louvor a Deus, a sua vida de serviço ao Senhor, a sua vida de oração, a sua vida íntegra nas mãos de Deus. E ele olhou o quanto ele sofreu por causa disso. Em contrapartida, ele olhou a prosperidade dos ímpios. Ele olhou a aparente felicidade daqueles que não tinham o temor do Senhor. E isso quase levou Asaf à ruína. O que Asaf teria visto, irmãos, que o trouxe tal pensamento? Asaf olhou para coisas mais ou menos assim. Deixa eu mostrar para vocês. O que quase levou Asaf à ruína? Coloca para nós a próxima imagem. Eu tenho aqui o controle. Queria apresentar para vocês essa menina. Esta moça, ela se chama Arumi. O significado do nome dela é filha da primavera. Eu estou falando da menina, né, mais jovem. Junto com ela está a mãe. Essa menina, irmãos, chamada Arumi, quando ela era pequenininha, houve uma enchente na cidade de Itajaí. Eu não sei se vocês lembram, há alguns anos, de uma grande enchente que devastou Itajaí. Essa menina, ela vivia nessa época, na época dessa enchente. E ela perdeu tudo que ela tinha. Bom, os pais se mudaram da cidade, e ao se mudarem da cidade, foram para uma outra cidade, chamada Joinville, em Santa Catarina. E ali estabeleceram a vida. Porém, quando Arumi tinha ali uma idadezinha juvenil, Arumi ela descobriu que ela tinha uma doença extremamente complicada chamada leucemia. A professora começou a perceber manchas pelo seu corpo, manchas roxas, e os pais nunca sabem direito se isso é fruto de batida na escola, né? Tropeçou, caiu, ou se é alguma coisa mais grave. Mas a mãe começou a perceber que as manchas roxas eram aparentemente hematomas grandes, permanentes, e apareciam na região da barriga e das costas. E a mãe levou ao oncologista, e lá ela foi diagnosticada com leucemia. Arumi fez o primeiro tratamento com quimioterapia. Imagina você, uma criança juvenil, fazendo sessões de quimioterapia, perdendo o cabelo, momentos de situações extremamente difíceis que a quimioterapia traz. É uma terapia muito agressiva ao ser humano. E a Arumi, como criancinha, ela teve que enfrentar tudo isso. Aí ela se curou da leucemia. Ela voltou para casa. E quando ela ia fazer um culto de agradecimento a Deus pela cura da leucemia, Arumi descobriu que a leucemia voltou. E agora Arumi, ela está em tratamento. Eu não sei qual será o desfecho da história de Arumi. Mas o que essa menina fez de mal para receber uma leucemia? Será que ela fez mal a alguém? Será que Deus a está castigando por alguma coisa? É óbvio que não.
Ela nasceu em pecado como todos nós. Mas não dá para dizer que esta é uma menina má, que merece uma leucemia. Agora, olha essa outra história. É eu que tenho que passar aqui, né? Tá lá. Essa é a história de Pamela. Pamela namorava com um rapaz de 28 anos e ela tinha apenas 16 anos de idade. Num determinado momento, para encurtar a história, Pamela resolveu terminar o namoro. E quando Pamela terminou o namoro, o rapaz ateou fogo a ela. Com um líquido inflamado, jogou o líquido e ateou fogo. E o fogo queimou, a foto não está nítida, mas vocês podem pesquisar na internet. E o fogo queimou toda aquela parte ali do rosto, do colo, dos ombros da Pamela. E o rapaz que ateou fogo a ela foi levado a julgamento. E a história conta, eu não fui pesquisar a fundo, não sou jornalista, mas pelo menos a história conta que a juíza não entendeu isso como um homicídio doloso, uma tentativa de homicídio doloso, mas a juíza entendeu isso como que o rapaz quis tirar a sua beleza. E a juíza condenou ao rapaz por este crime, e não por tentativa de homicídio com dolo. Foi para esse tipo de coisa que Asaf olhou. Asaf olhou para o sofrimento dos justos, Arumi, e Asaf olhou para a impunidade dos ímpios. E isso quase lhe roubou a fé. Alguma vez você já olhou para isso? Nós estamos vivendo em tempos de redes sociais. Talvez você tenha em algum momento, agora final de ano, trabalhado na igreja, cumprindo seus compromissos com a família. E aí você olha aquela pessoa que você sabe que não tem uma vida muito correta diante de Deus, e essa pessoa coloca lá uma bela de uma foto no Instagram, no Facebook, numa praia internacional, com um jet ski de 70 mil reais. E você diz assim, onde está esse Deus de amor? Esse foi o sentimento, irmãos, no coração de Asaf. Asaf olhou para as injustiças, Asaf olhou para o sofrimento das pessoas justas, entre aspas, e Asaf olhou para a aparente prosperidade dos maus, para como eles têm saúde, para como eles têm dinheiro, para como eles são arrogantes. E quando Asaf fez isso, Asaf quase perdeu a fé. Asaf quase se afastou de Deus. Asaf quase que disse assim, eu não quero mais saber de louvar ao Senhor. Eu não quero mais saber de templo, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de nada. Alguma vez você já viveu algo parecido? Mas sabe, queridos, graças a Deus que Asaf percebeu que que o seu coração estava lhe pregando uma peça. O contraste entre os fatos e a fé, os fatos e a fé deixaram Asaf perplexo. E isso estava levando ele ao ceticismo. Mas Asaf percebeu que isto era uma armadilha do coração. Asaf estava perdendo a vontade dele de servir ao Senhor por causa desse sentimento que eu acabei de mencionar aqui. Só que Asaf percebeu que o seu coração estava lhe enganando. E sabe o que Asaf fez? Leia comigo aí o versículo 17 do Salmo 73. Está aberta a sua Bíblia? Não fecha não. Bíblia aqui é prioridade para nós. Não é palestra que eu faço aqui, é estudo da Bíblia. Salmo 73, verso 17. Quando Asaf percebeu que a sua vida estava se distanciando de Deus, que a sua fé estava fraca, débil, quando ele percebeu que ele já não acreditava mais no amor de Deus, porque ele olhava a injustiça, e ele perguntava, onde está o Deus de amor? Então Asaf toma uma atitude, no versículo 17, diz assim, até que entrei aonde? Mais convicção, irmãos, aonde? Asaf foi buscar respostas na igreja. Asaf estava pensando assim, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou me afastando de Deus? Por que eu já não creio mais em Deus tanto assim?
E então, irmãos, Asaf, ele foi buscar na igreja, na Bíblia, na oração, as respostas para as suas questões. Sabe, queridos, eu queria fazer aqui, não é o final do sermão ainda, mas eu queria fazer um apelo a vocês. Olhem para mim. Eu queria fazer um apelo para que no ano de 2020 vocês estivessem mais na igreja. Eu não posso fazer esse apelo para mim, porque esse é meu trabalho, eu tenho que estar aqui. Não tenho nem opção. E amo estar aqui. Inclusive eu vim aqui até nas férias, preguei aqui para os irmãos. Eu amo esse lugar. Mas eu queria desafiar você nesse ano de 2020 a vir mais à igreja, a chegar aqui cedo, 9 horas para a escola sabatina, para entender as suas questões. E para que o inimigo não roube você dos braços de Deus. Porque é na igreja, já diz um teólogo, que é na igreja o lugar onde nós aprendemos a fé. É na igreja onde você se fortalece. É na igreja que Deus fala com você. Tá certo, todo mundo diz por aí, tem que ter comunhão diária, tem que ter, tudo isso tem que ter. Mas há um lugar que Deus fala mais de perto com você do que aqui? Não há outro lugar. Talvez quando você está sozinho no seu quarto, em oração. Mas aqui Deus fala de maneira muito clara. Asaf foi buscar na igreja as respostas para as suas questões. Para o problema de Asaf. E será que ele encontrou a resposta? Você percebeu o tamanho do problema teológico que Asaf foi buscar a resposta? Asaf foi buscar a resposta do porquê os ímpios aparentemente prosperam, e ímpios aqui eu classificaria como pessoas que não buscam a Deus, que não são tementes ao Senhor, e por que muitas vezes o justo sofre. É um problema teológico seríssimo. Isso estava afastando ele de Deus. E Asaf foi buscar a resposta no santuário, no templo. Será que ele encontrou a resposta? Vocês acham que sim ou não? Qual foi a resposta que Asaf encontrou? É interessante, irmãos. Versículo 3. Diz assim: pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Sabe qual era o problema? O problema não estava nas pessoas, o problema não estava nas coisas, o problema não estava no sofrimento do justo e na impiedade, na impunidade do ímpio. Sabe onde estava o problema, irmãos? No coração de Asaf. Ele disse assim: eu tive inveja. Leia de novo o texto aí. Leia de novo o que está dizendo aí. Asaf diz assim, no versículo 3, Salmo 73, verso 3. Pois eu invejava os arrogantes. O problema estava no coração dele. E sabe o que é interessante, irmãos? Depois que eu comecei a pesquisar esse assunto, eu gastei umas 30 horas preparando esse sermão para vocês. Foram uns 3 dias o dia todo. Eu percebi que esse conceito ele é muito presente na Bíblia. Por exemplo, a parábola da vinha. Vocês conhecem essa parábola? A parábola da vinha. A parábola da vinha é aquela parábola onde alguns trabalhadores trabalharam um dia todo e receberam o seu salário, um denário, o salário de um dia de trabalho. Outros trabalhadores trabalharam metade do dia e outros trabalhadores umas poucas horas. E a todos o dono da vinha resolveu pagar a mesma coisa. E ao final um dos trabalhadores reclamou. E um dos trabalhadores disse assim: o senhor da vinha, o senhor é injusto, porque o senhor está pagando a mesma quantia para pessoas que trabalharam horas diferentes. Você quer saber qual foi a resposta do senhor da vinha? Mateus capítulo 20. Nós temos a resposta. Mateus capítulo 20, no versículo 15. Diz assim:
Porventura não me é lícito fazer o que eu quero e o que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Sabe, irmãos, eu fiquei extremamente impressionado quando eu parei para refletir nessa parábola. Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Sabe o que aconteceu ali com Asaf? Asaf percebeu que o problema não estava na maldade, nos problemas sociais, não estava na aparente injustiça, não. O problema de Asaf estava nos seus próprios olhos. O problema de Asaf estava no seu próprio coração, e era o mesmo problema desse trabalhador da vinha. O que importa se o dono quis pagar a mais para os outros? Quer dizer que a bondade de Deus nos incomoda? Quer dizer que a bondade de Deus, irmãos, nos tira a paz? Se Deus quer ser bom para quem Ele quiser, isso é com Ele. Deixa eu tentar ilustrar isso melhor. Eu tenho 2 filhos, Leonardo e Eduardo. Hoje eu tive o privilégio de estar com a minha família completa aqui. São cada vez mais raros esses momentos, né? Está a minha esposa, cadê ela? Está bem aqui. Meus 2 filhos estão por aí, o Leonardo e o Eduardo. Personalidades completamente diferentes. O Eduardo, irmãos, ele é mais tímido. O Eduardo, às vezes, ele vai falar alguma coisa para a gente, para nós, e o Eduardo diz assim, não, eu não vou falar isso porque eu acho que eu vou magoar você. Ele toma todo o cuidado para não magoar, tem muita empatia. O Leonardo, na adolescência, hoje não mais, já é um adulto, é um ótimo filho 100%. Viu, filho? Eu te prometi que eu ia falar isso aí. Está cumprido. O Leonardo, irmãos, na adolescência, desafiador. Gostava de me desafiar e gostava de desafiar a mãe dele. E lá em casa a mãe dele era a lei, eu era a graça. Então a mãe dele algumas vezes fez algumas correções nele. E agora imaginem vocês, eu me considero um bom pai. Eu não sou um pai perfeito, estou longe disso, mas me considero um bom pai, pelo menos eu amo meus filhos. Agora imaginem vocês, se os 2 vivessem a adolescência ao mesmo tempo e eu falasse alguma coisa mais ou menos assim. Bom, o Leonardo, já que é mais rebelde, eu não vou alimentar ele, vou deixar ele morrer de fome. E o Eduardo, que é um pouco mais cordial na adolescência, eu vou alimentar com tudo de bom e do melhor. Como vocês me julgariam? Será que eu seria um bom pai fazendo isso? Sabe, irmãos, Deus abençoa, o sol nasce sobre os bons e sobre os maus. Será que seria o nosso desejo que Deus castigasse as pessoas que não o seguem? Não deveria ser o nosso desejo. O nosso desejo deveria ser que Deus dê coisas boas às pessoas. Então Asaf percebeu que o problema não estava em Deus. Não era Deus, Deus é bom. O problema estava no coração dele. Havia algum pecado que afastava Asaf de Deus. E eu quero fazer essa pergunta para você nessa manhã. Como está o seu coração? Será que tem alguma coisa aí no seu coração te afastando de Deus? Será que tem algo que talvez você está culpando A, B ou C? Mas o problema não é com A, nem com B, nem com C. Talvez o problema esteja aí no seu coração. Talvez o problema esteja em algo que está dentro de você e isso sim está te afastando de Deus. Não é Deus, não são as coisas, é dentro, é no coração. E Asaf, ele viu que o problema não era a impunidade dos ímpios e também não era o seu sofrimento. Asaf percebeu que o problema era o seu coração, porque a Bíblia diz assim, enganoso é o coração. Enganosos são os pensamentos. Enganosos são os sentimentos. Sabe a boa notícia, irmãos, para nós encerrarmos aqui a mensagem? A boa notícia é que Asaf se livrou dessa armadilha. O seu coração estava lhe afastando de Deus. A inveja presente no seu coração, o pecado presente no seu coração, estava lhe afastando de Deus.
e agora Asaf ele conseguiu se livrar dessa armadilha. Sabe como? Asaf foi na igreja, e lá na igreja, Deus falou com Asaf. Deus falou com Asaf. O que Deus falou para Asaf? A Bíblia registra. Vamos de novo para Salmo 73, e aqui nós vamos concluir. Como Asaf se livrou do seu coração que o estava enganando. Esse sermão, irmãos, ele é um sermão que tem características de um sermão expositivo. Não tem muita história, não tem muita coisa, mas eu preciso que você reflita nas palavras da Bíblia. Esse é o meu objetivo. Nos conceitos, né? Eu quero ler com vocês agora o versículo 21 em diante, Salmo 73, 21 ao 25. E aqui nós vamos encerrar. Eu vou ler aqui, diz assim. Olha o que disse Asaf. E se você não tinha entendido o sermão até aqui, agora você vai entender. Quando o coração se me amargurou, veja que o problema era no coração dele, não era nas pessoas, não era nas coisas, não era na igreja, não era no pastor, não era no templo, não era nada disso, o problema era o coração dele. Asaf diz assim: quando o coração se me amargurou e as entranhas se me comoveram, e eu estava embrutecido e ignorante, o coração dele estava ali pregando uma peça. Olha o que diz o restante do texto. Eu estava embrutecido e ignorante, verso 22 em diante. Era como um irracional a tua presença, todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. A primeira coisa que Asaf viu foi que Deus sempre segurou ele pela mão. Você consegue ver a mão de Deus na tua vida? Olha para mim aqui que eu estou falando com vocês agora. Você consegue ver a mão de Deus guiando a tua vida? Você consegue ver ao longo da tua história Deus te livrando de momentos difíceis? Você consegue ver a mão de Deus te encaminhando para situações em que você por si só não conseguiria enfrentar? Asaf foi na igreja e lá na igreja Asaf descobriu que a mão de Deus o guiou mesmo nos momentos mais difíceis da vida dele, assim como a mão de Deus te guia. Então não importa se há aparente impiedade, se há aparente isso ou aparente aquilo, são só aparências. O importante é que a mão de Deus guiava Asaf. Você consegue ver a mão de Deus guiando a sua vida, mesmo nos momentos escuros, mesmo nos momentos difíceis? Eu consigo, irmãos. E é isso que me dá coragem para o futuro. Ellen White tem uma célebre frase onde ela diz assim: não precisamos nos preocupar com o futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus nos guiou no passado. Asaf foi na igreja e Asaf viu a mão de Deus guiando a vida dele. O versículo 23 fala isso. O versículo 24 diz assim: tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Asaf não só viu Deus o tomando pela mão, como Asaf viu que a palavra de Deus, até aquele momento ali, guiava a sua vida. Como é bom ser guiado pela palavra. Eu estava pensando aí, né, irmãos? Quantas pessoas estão aí na praia, bebendo, fumando, indo em baladas. E as pessoas diziam assim: eu vou ser feliz, vou beber até cair. Aí chega na balada meia-noite, sai 00:30 bêbado, todo vomitado. Que felicidade é essa? Como é bom ser guiado pela palavra. Como é bom estar nesse lugar aqui agora, né? Asaf, ele disse assim: o Senhor guiou a minha vida nos momentos das provações, me segurou pela mão e a tua palavra tem me guiado até aqui. Asaf, ele começou a ver o amor de Deus na vida dele. Você percebe o amor de Deus na sua vida? Você percebe o quanto você é especial para Deus? E no versículo 25 diz assim: quem mais tenho eu no céu?
Asaf viu que ele só tinha um intercessor. Asaf, ele viu que a esperança dele, além desta vida, só podia estar em Deus. Asaf, ele olhou para o céu e ele disse assim: eu tenho um Deus no céu. E esse Deus cuida da minha vida e eu não posso desanimar. Eu não posso desistir. A minha fé não pode vacilar. E Asaf seguiu firme com Deus. Foi dessa maneira que Asaf se livrou da armadilha do coração, que tentava lhe pregar uma peça, que tentava dizer que Deus não é amor coisa nenhuma. A vida espiritual de Asaf quase foi para o brejo. Asaf olhava e dizia assim: olha lá aquele, para usar um gauchês aqui, olha lá aquele jaguara lá com a vida boa e eu aqui me lascando todinho. Desci o nível da linguagem, irmãos. Mas eu queria que você entendesse que esse era o sentimento no coração de Asaf. E Asaf quase perdeu a fé por causa disso, mas então Asaf foi na igreja e ele viu o amor de Deus por ele. Ele viu a mão de Deus o guiando. Ele viu que Deus estava com ele nos momentos da provação. E ele olhou para o céu e ele disse assim: eu tenho um Deus. E só nesse Deus eu tenho esperança. Talvez eu estou falando para alguém aqui que está fraco espiritualmente. Talvez eu estou falando para alguém aqui que caminha a passos lentos para trás, se distanciando do Senhor. Talvez eu estou falando para alguém aqui que está olhando para a sua própria vida e está dizendo assim: eu estou com tantos problemas e eu vejo tantas pessoas distantes de Deus, aparentemente bem. E você diz assim: será que Deus me ama mesmo? Sim, Deus lhe ama. Perceba a maneira como Ele tem te guiado. E eu queria nessa manhã aqui, irmãos, trazer uma mensagem para que, se mesmo você esteja vivendo esse momento, para que você persevere na fé. Para que você caminhe com Jesus, não desista. Não volte, não dê passos para trás. Caminhe com Jesus. Caminhe ao lado dele. Eu quero terminar mostrando uma imagem. Essa imagem aí. Vocês assistiram? Eu vi ao vivo, fiquei emocionado. Eu gosto quando vejo as coisas assim ao vivo. Eu estava assistindo ali o finalzinho da São Silvestre. Não lembro agora se eu estou falando a verdade para vocês, se eu vi ao vivo ou vi num vídeo pouco depois. Não consigo lembrar. Mas eu estava assistindo a final da São Silvestre. E aquele rapaz ali, eu anotei o nome dele. O Jacob. O Jacob, irmãos, ele veio à frente a corrida toda. A corrida toda, Jacob esteve ali despontando, sendo o primeiro. Aparentemente uma vitória folgada. Aparentemente, irmãos, o Jacob, ele venceria fácil a corrida. E então, quando Jacob estava ali nos últimos metros, dando o sprint final, geralmente os corredores, eles dão uma olhadinha para trás, para ver se não tem nenhuma ameaça. Mas Jacob não olhou para trás, ele estava tão confiante, que ele não olhou para trás. E Jacob, aos poucos, foi relaxando os seus músculos, e foi diminuindo um pouquinho a velocidade, porque a linha de chegada estava bem ali. E então, quando Jacob abre os braços para romper a fita, ele é ultrapassado por Candiê. No último momento, no último instante, ele ficou em segundo lugar. No último instante, irmãos, ele perdeu. Sabe, irmãos, essa história me trouxe uma lição. Nós não podemos relaxar no final da corrida. Nós não podemos deixar de detectar as ameaças. Talvez haja no seu coração alguma ameaça à sua vida espiritual. Detecte-a e limpe o seu coração. Jacob perdeu a corrida, Candiê ganhou. Deus quer dar a todos nós a vitória,
mas nós precisamos estar atentos à vida espiritual, às armadilhas do diabo. Assim como Donald Trump jogou um míssil lá do outro lado do mundo, o diabo joga mísseis em nossa vida espiritual. Fique atento ao seu coração. Não deixe o seu coração lhe enganar, não deixe o seu coração lhe pregar peças. Confie no amor e na bondade de Deus. Asaf relatou uma experiência passada. Agora ele já estava bem. E ele começou o salmo com a conclusão. Ele disse assim: Deus é bom. Não quero você nessa manhã, ao terminarmos esse sermão, chegar a esta mesma conclusão? Deus é bom. Não quer você nessa manhã restaurar sua vida espiritual? Não quer você nesta manhã vir para Jesus e permitir que Ele, ao estar nos braços de Jesus, que Ele restaure sua vida? Que Ele ressignifique os seus pensamentos? Que Ele coloque você de novo no prazer e na alegria de servir ao Senhor? Eu quero fazer um convite nessa manhã para você vir a Jesus. Para você não desanimar, para você não desistir, para você se colocar nos seus braços de amor. E eu vou convidar minha esposa aqui, que ela vai cantar um hino. Enquanto ela estiver cantando, se esse for o seu desejo, de vir a Jesus, de entregar-lhe o seu coração, se o seu desejo for de não se afastar, de vir mais à igreja, de fortalecer a sua vida espiritual, de não permitir que os seus pés resbalem, mas continuar firme e confiante no amor de Deus. Se esse for seu desejo, enquanto ela canta, feche os olhos em oração, fique em pé. Não importa o resto, fica em pé. E deixa Deus tomar você nos seus braços. Jesus te chama e tu não vês. Pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contens, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vês, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contens, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe
Junto de Cristo existe sempre um bom lugar. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, talvez há alguém aqui fraquinho espiritualmente. Talvez há alguém aqui que está olhando para a propaganda que o diabo faz, dizendo que Deus não é um Deus de amor. Ele fez isso desde o princípio. Talvez esteja alguém aqui, Senhor, com um pé para desistir. Alguém aqui como Asaf, angustiado, perplexo, já quase cético. Senhor, restaura essa pessoa. Agora aqui, Senhor, com o teu poder. Restaura essa pessoa e motiva ela para viver a plenitude da vida espiritual no ano de 2020. Motiva essa pessoa para não descrer do teu amor. Para que ela entenda que o seu coração pode estar lhe pregando uma peça, pois enganoso é o coração. Nós não podemos confiar nos nossos sentimentos. Nós não podemos confiar apenas no momento que estamos vivendo. Mas temos que olhar para a tua mão nos guiando desde sempre. Temos que olhar para como o Senhor tem nos conduzido na tua palavra. Temos que olhar para o nosso intercessor no céu, a saber, Jesus Cristo, o único nome no qual podemos ser salvos. Queremos aqui renovar nossa vida espiritual para o ano que se segue. Queremos sairmos daqui, Senhor, confiando um pouquinho mais. Queremos sair daqui, Senhor Deus, tomando decisões importantes, baseadas não no coração, mas na palavra, na revelação. Não queremos viver uma fé subjetiva, uma fé pequena. Queremos viver de acordo com a tua palavra. Para tanto, Pai, que teu Espírito nos toque nesta manhã. E que a nossa vida, Senhor, assim como foi a vida de Asaf, seja uma vida de louvor ao Senhor. Entregamos em tuas mãos tudo aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu sairei primeiro que vocês para ter o privilégio de cumprimentá-los à saída.